TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e agradeço muito a sua audiência. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, pelo menos para mim. Eu tenho uma atração muito grande por esse tema, porque, de uma certa forma, ele entrou no mercado de uma maneira que eu diria para você até que bastante comedida, mas se tornou hoje uma ferramenta de excelentes resultados para as organizações e para as pessoas, de uma forma geral. Então vamos falar sobre coaching, você já ouviu falar disso sem dúvida, né? E para falar sobre esse assunto, temos conosco Eliane Pimentel, uma profissional de coaching, que já atua no mercado de recursos humanos há mais de 15 anos e em coaching há 5 anos. Eliane, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, Bernardo. É um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Para falar desse assunto que para nós é bastante importante, o nosso telespectador vai se interessar muito em conhecer esses detalhes. Coaching é uma atividade que, diria que no Brasil ainda é um pouco nova, né? Ainda tem muito para desenvolver, mas você diria que, na verdade, hoje as pessoas têm noção do que significa coaching dentro do mercado? Eu diria que hoje algumas pessoas têm noção, mas não muito. Ele é um processo novo, como você disse, e em função disso, ele está sendo trabalhado na questão de desenvolver pessoas com a técnica, com processos, para aplicar o coach, para que as pessoas se desenvolvam. Né? Então, muitas pessoas acham que só coach é só treinar, eu vou lá, treino. Não, ele é uma técnica, é um processo que você vai fazer com que o indivíduo chegue ao seu objetivo. Então, essa é uma nova carreira que está surgindo aí no mercado. Isso do profissional de coaching? De profissional de coaching. Ok. Você, na verdade, já está há mais de 15 anos na área de recursos humanos dentro de empresas. Dentro de empresas. E tem atuado dentro de empresa com coaching e também externamente. E também externamente. Hoje você está especificamente focada numa atuação de profissional de coaching? De profissional de coaching, para desenvolver pessoas. De forma autônoma ou como? Autônoma, com uma parceria com a RH Estratégia, onde eu posso fazer todo o trabalho para a organização, para o pessoal, né? Você é psicóloga? Sou psicóloga de formação. Ok. E fez pós-graduação em RH? Em RH, voltado para a empresa como um todo. E você tem uma pós-graduação interessante aqui em varejo? Em varejo. Por que você fez uma pós-graduação em varejo? Eu queria, foi um momento meio curioso na minha carreira, que eu queria saber como funciona esse mercado, né? E eu resolvi fazer a pós no varejo, né? Onde eu vou descobrir como funciona o mercado do varejo e dentro de situações assim muito peculiares ao mercado. É um mercado interessante porque ele é muito rápido, porque ele está diretamente ligado ao consumidor, então é muito interessante. Você tem a sensibilidade do mercado na mão, é muito legal. Muito interessante você ter feito. E você é certificado em coaching? Certificado em coaching pela sociedade. Life Coaching foi uma atividade que você também desenvolveu? Isso, na verdade, assim, o processo da formação do coach, você passa por a etapa do Life Coach, depois você faz o executivo, depois você faz o Positive Coach e o último módulo é o Master Coach. E os meus planos agora são fazer o MBA. Qual é a diferença desses estágios do coaching? O primeiro estágio, que é o Life, você trabalha a questão pessoal, né? Você não envolve tanto questões profissionais. Tá, isso diferencia, então, na formação mesmo. Da relação entre, na verdade, o cliente, pessoa, e cliente executivo. Exatamente. Onde você tem chama-se coachee, a pessoa que está vivenciando o processo, né? Então, o coachee, nesse momento, ele está focado para quê? Para relacionamento, para a sua vida pessoal que ele quer crescer, né? Às vezes situações do dia a dia de comunicação que ele quer estar trabalhando. Quando você passa para uma etapa da formação do executivo, você está trabalhando com time, né? Então você está trabalhando com gestão, você está trabalhando com a própria empresa que ela quer desenvolver um profissional em algumas competências, seja de liderança, seja de trabalho em equipe. Né? O que é o coaching positivo? O coach positivo, ele trabalha 100% focado para a felicidade do indivíduo e do grupo. E trabalhando a questão
você não foca em questões assim que seja o negativo do profissional, e sim sempre o positivo. Então, o que você tem de melhor? Eu vou trabalhar em você o seu melhor. Interessante. Tá? Trabalhando o seu melhor, você vai se desenvolvendo nessa parte, vamos supor, o seu relacional é excelente. Não, nós vamos trabalhar o seu relacional. Você tem um ponto a ser desenvolvido? Tem. De repente, a questão, sei lá, da comunicação. Ok, a comunicação vai ser um pacote dentro desse processo. E aí a gente vai trabalhando com as técnicas para realmente estar focando no positivo. Interessante esse detalhe, na verdade, né? Eu tenho visto algumas coisas acontecendo no mercado que vale a pena refletir. Por exemplo, algumas empresas, na questão da avaliação de desempenho, focam só os defeitos, né? É uma perda fantástica, porque você deixa de utilizar aquilo que o profissional tem de melhor, que você poderia, na verdade, trazer muito mais facilmente para a excelência, né? Agora, quando você trabalha o positivo, especificamente, não há um incômodo de que o negativo esteja ali parado, sem ser trabalhado? Não, porque ele vai ser trabalhado também, só que por um outro caminho. Dentro do coaching positivo? Dentro do coaching positivo. Eu vou trabalhar o seu positivo e buscando o outro lado para que você tenha a referência do positivo. É importante que você tenha essa referência, porque isso vai fazer um processo que vai te automotivar, provocando um equilíbrio em você, e você não fique focado no seu negativo. Porque se você foca no seu negativo, você acaba travando. Você acaba mexendo um pouco com a autoestima nesse trabalho? Bastante. Você é psicóloga. Para esse tipo de atividade, ser psicólogo é importante? Ajuda muito, Bernardo, mas não necessariamente precisa ser psicólogo. O que é o Master Coach? O Master Coach é onde você trabalha 100% com o coach voltado para as perguntas, para realmente levar o indivíduo a atingir os seus objetivos. E ele é um mestre nesse processo, onde ele tem todo um equilíbrio, um trabalho com a sua figura. Então, assim, é o último módulo, né, inclusive, assim, informações, onde você chega num processo de aprendizado de toda essa tecnologia. Se você chegar como master e não tiver a questão de perguntas que são chaves, que vão destravar um indivíduo, fica mais complicado. A exemplo da psicoterapia, quem vai atuar com coaching precisa passar por uma supervisão, tem um acompanhamento ou não? Tem o peer coach. Tá? Isso é obrigatório ou não? Não é obrigatório, mas é importante, porque a hora que você tem o seu peer coach, você pode estar desenvolvendo questões que de repente você não percebeu, que está levando você a entrar no problema do cliente. E a grande chave do processo é não se envolver com o problema, e sim com a solução que ele está buscando. Tá? O peer coaching tem que ser alguém da sociedade brasileira, ou você pode pegar um profissional do mercado? Você pode pegar um profissional do mercado. Bom. Como é que tem sido a tua atuação? Qual é a demanda que você tem sentido mais do mercado? É o profissional liberal, o profissional que procura você, ou a empresa que procura você? Eu diria que eu tenho esses dois públicos, a empresa que procura para desenvolver o profissional dela, como também o profissional liberal que ele quer se desenvolver, seja na área de relacionamento, questões de comunicação, questões até de casamento. Como é que é a questão de casamento? Explica para mim esse negócio, para nós esse negócio. Como é que é? Muito interessante, onde a pessoa realmente ela tinha um bloqueio, né? E com isso ela viveu um passado triste, Tá bom. né? Com isso ela conheceu uma pessoa e infelizmente aquele processo estava travando. E ela procurou para desenvolver o relacional dela para o casamento. Que coisa interessante, até porque na verdade, pelo perfil que você comentou, esse é um processo terapêutico. Mas assim, isso são 10 sessões. Tudo bem, é uma terapia breve, poderia dizer assim. Mas e assim, hoje a pessoa está casada, super feliz. Deu certo. Deu certo, né? A não ser que o casamento não seja bom, daí ela volta para conversar. Ela volta para conversar comigo, Bernardo. Mas assim, deu super certo. Isso é uma grande novidade para mim, porque na minha visão, por exemplo, o problema do coaching estaria muito ligado ao desenvolvimento pessoal e profissional, né? E agora você me fala de um foco específico em casamento. Isso tem acontecido de uma forma geral? Tem acontecido. Inclusive, eu tenho parceiros, colegas que estudaram comigo, que fazem um trabalho desse focado 100% para um processo da semana da noiva, acoplado
esse pacote do coach. Que novidade para mim, Muita novidade, e assim, é muito interessante o quanto que as pessoas acabam buscando, porque você o casamento é meio que uma empresa, é uma parceria, onde você tem que saber quais são os limites, conhecer o outro, que muitas vezes você não conhece. É uma sociedade, lógico. É uma sociedade. E como lidar com certas situações. E sim, muitas pessoas estão procurando também por essa linha. Não deixa de ser interessante, na verdade, as pessoas se predisporem a buscar no coaching um apoio para esse trabalho. Exatamente. E é interessante que essa cliente, na época, fez do relacionamento, né? E ela já me procurou para fazer a parte do profissional, para se desenvolver na carreira dela. Entendi. Porque assim, ela teve esse positivo e ela falou, não, agora eu quero me desenvolver na minha carreira. Tá? Entendi. Você falou então que a sua demanda ela se divide, né, metade da empresa solicitando a tua participação e uma outra parte de profissionais que tomam a iniciativa de te procurar. De procurar. Alguma função específica ou isso é bem abrangente? É abrangente, a gente percebe bastante pessoal da área administrativa, às vezes engenheiros, dentistas. E a expectativa maior qual é? Expectativa. Ou seja, mais frequente, qual é a necessidade mais frequente? É um pessoal da área administrativa. Mas com que objetivo? Qual o negócio? Se desenvolver para a carreira deles. Tanto pessoal como profissional. O pessoal no dia a dia do negócio deles, do trabalho. Eu costumo brincar que, na verdade, quando você contrata o profissional, a pessoa vem junto. Quer dizer, então, esse processo está muito interligado. Mas a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte questão. Que ponto eles querem desenvolver? Eles querem desenvolver a questão do trabalho, da felicidade no trabalho. Porque muitas pessoas hoje, né, não estão felizes no que elas fazem. E isso, elas começam a me perguntar, nossa, mas aqui tem isso, o que eu posso fazer? Eu quero me desenvolver. Então, você começa a levar a pessoa a soluções que ela possa fazer o que ela gosta no ambiente que ela proporciona. Porque muitas vezes a pessoa só está enxergando a parte ruim do negócio. E qual é a parte boa do processo, né? A que se deve mais isso? A uma questão da visão pessoal, a percepção dessa pessoa, ou aos ambientes organizacionais que estão cada vez mais tensos e difíceis? Depois do nosso comercial, falaremos um pouco sobre esse assunto. Não saia daí, voltamos rapidamente. Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje com o tema coaching, um tema bastante desafiante até, por causa de uma série de características que ele tem. E quem está, na verdade, nos passando as informações sobre esse tema é a nossa amiga Eliane Pimentel. Eliane, terminamos o nosso último bloco com aquele questionamento referente a como que funciona essa questão do coaching com as pessoas dentro do mercado. Como é que você tem visto isso? Eu tenho visto, assim,
as empresas em si procuram um profissional, às vezes para desenvolver. Com isso você faz relatórios e trabalha em sintonia com a empresa, com a necessidade dela. Mas em muitos casos ainda temos o profissional que nos procura para poder estar se desenvolvendo. Isso já é mais comum, quer dizer, hoje, na verdade, você diria que as pessoas têm uma facilidade maior com esse processo do coaching. Eu acredito que isso acaba vindo caminhando junto com os feedbacks que os profissionais têm nas empresas, né? E esses feedbacks fazem com que elas acabem procurando para se desenvolver. Você está dizendo, na verdade, que os resultados positivos do coaching têm gerado uma maior procura das pessoas. Significando dizer, na verdade, se eu tive um processo de coaching que contribuiu com o meu processo, eu falo para alguém. Eu falo para alguém. Interessante. Porque ele percebeu que na empresa que dá o sustento para ele, e que é o trabalho que ele gosta de fazer, o chefe dele deu um feedback para ele que ele precisa melhorar em certos aspectos. Né? Quando, na verdade, o problema é o ambiente da empresa? Aí você tem um outro lado da moeda, porque muitas vezes você precisa trabalhar a questão de aquele ambiente funciona daquela forma, então você precisa mostrar, levar ao coach as soluções e resultados que aquele ambiente é daquela forma, ele vai continuar trabalhando lá, né? Ou ele muda a visão dele de mundo, né? Ou ele tem que sair daquele processo, ou então ele tem que buscar um novo local de trabalho que ele vai se adaptar, que ele vai se sentir feliz. Em suma, o processo de coaching pode contribuir também para a mudança de emprego? Sair daquele emprego? Pode. Entendi. Porque muitas vezes ele não está se adaptando naquele lugar, porque tem regras, é daquela forma, aquele local, e ele não está feliz ali. Como é que a gente mede o resultado do coaching? A gente mede o resultado através de indicadores, tá? Então, quando começa o processo, a gente já vai mapeando junto com o cliente, com o coach, quais são os indicadores que vai mapear que ele vai realmente atingir o objetivo dele. Quer dizer, então, na verdade, que você faz um contrato inicial definindo aonde, qual é o objetivo. Exatamente. Qual é o objetivo? Como é que nós vamos saber que ele chegou no objetivo final dele? E no meio, perfeito. Você então define isso, tá? No meio do processo, a gente vai checando a todo momento se ele está chegando no objetivo dele. Porque você tem o macro, né? E os objetivos intermediários que vai fazer você atingir o seu objetivo maior. Eu diria que, de uma forma geral, os resultados são sempre positivos, porque você ter alguém com quem você possa trocar ideias, conversar, sempre traz algum benefício. Mas você diria que, na verdade, o coaching tem sido visto como uma técnica de resultados? Tem sido visto como... Porque ele só trabalha com resultado. O coach é resultado puro, tá? Sim, mas eu posso ter um processo de coaching que a gente comece a perceber que não vai andar? Podemos. Tá? Então, dentro da regra do coach, isso tem que ficar muito claro, para que o coach não se sinta constrangido, que para algumas pessoas o coach não vai caminhar, não vai funcionar. Pode acontecer de não bater o santo entre o coach e o coaching? Pode. Como é que sai nessa história? Você tem que recomendar para um outro profissional, se for um caso de empresa que contratou, você tem que ser muito, eu acho que ético, é assim que eu trabalho, dizer, olha, esse caso eu não vou atender por um motivo específico e realmente ser profissional. Por quê? Porque você não pode trabalhar o processo de desenvolvimento do indivíduo. Evidente. Você tem uma experiência interessante, uma formação que pode contribuir para a pergunta que eu vou te fazer agora dentro do processo de coaching, mas o que um profissional de coaching não pode ter? O que ele não pode ter? Sim, que tipo de característica ele não pode manter na atuação? Eu acho que ele não pode ser desonesto. Isso, de uma forma geral, já se espera, mas independentemente... Ele pode também fazer terapia, porque coaching não é terapia. Tem limites na atuação. Tem limites na atuação. Uma questão é terapia, onde você vai trabalhar o seu passado, saber desenvolver, por aí fora. O coaching não trabalha. As pessoas podem trabalhar como profissional de coaching? Se ela estiver focada no objetivo do cliente, ela até pode. Só que ela precisa saber o que ela está fazendo. Porque é resultado. O coaching é resultado, é solução. Se você é ansioso, trabalha com um processo onde você não tem um resultado, foco com o seu coaching, você não vai atingir com ele. Ele vai ficar infeliz. Se ele vai ficar infeliz, nem você vai ter resultado enquanto coaching, nem ele enquanto coaching. Tá?
Tá? Então, é meta definida, é isso que nós vamos trabalhar. E o processo do coach é bem interessante, que meio que você empresta o seu cérebro para o coach. Tá, e você está me dizendo que, na verdade, é um processo bem pragmático. Tem acompanhamento e medição frequente nesse sentido. Frequente, tá? Tem tarefas, tem resultados, tem aprendizados, tem soluções, assim, quais foram? Ele tem, o processo todo é medido, o tempo todo. Existe nas formações que você já fez algum tipo de situação em que o coaching tenha trazido mais problema do que solução? Mais problema que solução? Você falou uma coisa agora muito interessante: coaching não é terapia. Não. Inevitavelmente, problemas profissionais podem ter efeito ou podem ter razão em algumas questões pessoais. No coaching não se trabalha isso. Não. Né? Isso pode acontecer, pode interferir, pode trazer maior problema nesse sentido. Eu posso levantar, por exemplo, um problema que eu não possa dar solução? Já teve essa experiência? Olha, nunca passei por essa experiência. Eu diria que a experiência talvez mais próxima que teve esse caso são experiências onde você está desenvolvendo um profissional, onde realmente ele não quer mais ficar ou naquele lugar que ele está trabalhando, ou ele não quer mais fazer aquele tipo de atividade, realmente ele está buscando um novo rumo. Né? Então, se ele começou a traçar o objetivo que era para se desenvolver na carreira dele, no meio do coach ele descobriu que ele não queria mais ficar naquele local, ele não queria continuar a carreira dele naquele local de trabalho. Que é uma solução também. Pode ser mais difícil, mas é uma solução. Mas assim, e nisso o processo foi feito para desenvolvê-lo naquele local de trabalho. É mais prazeroso, vamos dizer assim, na verdade, você trabalhar com profissionais que procuram coaching ou trabalhar com profissionais chamados pela empresa? Eu diria que é mais prazeroso o profissional que buscou você, porque ele está aberto, ele diz assim, eu vou querer me desenvolver. Quando você vai pela empresa, em muitos momentos, você passa por lados que às vezes ele não está preparado, não é o que ele quer. Pode acontecer do profissional que é chamado pela empresa para fazer coaching resistir à ideia? Pode, muito. E aí você passa umas 2 a 3 sessões trabalhando com ele, mostrando os benefícios que ele vai ter com esse novo processo na vida dele. Você fez menção, na verdade, a um prazo de 10 sessões. Isso é convencional? Ou depende de cada profissional? Depende de cada profissional, mas de repente ele tem um objetivo que com 6 sessões é atingido. Como é que você faz isso? Quando você inicia o processo, você contrata o número de sessões ou você mantém o processo de acompanhamento nesse sentido? Vamos supor, se chegar com um processo onde com 6 sessões resolveu-se o caso, que eu já tive casos que com 6 sessões estava resolvido. A gente termina o processo por ali. Acontece que com 10 sessões você não resolver? Já aconteceu e teve que estender-se por mais 2. Há um limite de sessões no coaching? Normalmente a gente trabalha no máximo com 10, 15. Semanais? Não, uma a cada 15 dias, uma por semana. Depende do que o cliente vai buscar. Ele às vezes contrata, olha, eu quero a cada 15 dias. Por isso que não é processo terapêutico. Né? Porque tem tarefas. Eu tenho muitos clientes que é a cada 15 dias, porque ele tem tarefas a serem feitas, ele tem um exercício a ser praticado. Ele sai da sessão com lição de casa. Com lição de casa. Ótimo. Então, ele tem lição de casa para ser feita e ele tem um prazo para fazer aquilo, porque ele tem um objetivo a ser atingido. Às vezes ele fala assim, eu vou querer atingir esse objetivo em 3 semanas. Bom, se é 3 semanas, a gente tem que fazer mais sessões durante a semana. Como é que está o coaching no Brasil em comparação com o mercado mundial? Ele ainda está em processo de evolução. Não tá, no mercado, vamos supor, na Europa, 88% das empresas já praticam isso, dos profissionais. 88%? Já? 88%. O índice é muito alto. Aqui no Brasil ainda estamos desenvolvendo profissionais, né? A sociedade, por exemplo, já formou 5 mil profissionais de coach, mas nem todos que saem dali vão para o mercado. Às vezes é para trabalhar no dia a dia, no seu pessoal, né? Então você percebe que aqui no Brasil os líderes ainda não estão preparados com a competência coach. Em alguns processos seletivos a gente observa, coach, né? Mas... Você fala, os líderes não estão preparados para a competência coaching, significando dizer, na verdade, que todo líder deveria ter uma postura coaching. Todo líder deveria ter a postura coaching. Como?
Desenvolvendo pessoas. Por quê? Não, mas como ele pode assumir uma postura coaching? Ele teria que passar por um processo de formação? Ele teria que passar por um processo de formação, exatamente. Para poder ser o líder que vai desenvolver profissionais. Entendi. Bom, isso é muito interessante tendo em vista o nosso mercado atual, porque a gente inevitavelmente acaba tendo essa situação. Hoje em dia, em função da questão da retenção de talentos e tudo mais, se você não desenvolver as pessoas que estão com você, ela vai embora. E assim, ela acaba de uma certa forma, ela vai buscar um novo desafio num novo local de trabalho que ela de repente poderia praticar dentro da sua própria organização. Tá bom. Obrigado. Eu vou te pedir um favor. Você vai dizer para aquela câmera ali, para quem está nos assistindo, como alguém que gostaria de seguir a carreira coaching deve fazer e quais são as preocupações que esse mercado exige para o profissional? O profissional de coaching, ele tem que estudar bastante, tem que ter uma formação, então você tem que procurar um local onde dê uma formação ética, profissional, com técnicas e ferramentas, para você poder estar seguindo. A minha formação foi na Sociedade Brasileira, eu procurei para me desenvolver. E é isso que eu diria o seguinte, e é muito trabalho, e é um trabalho assim, desafiante e prazeroso. E para o gerente de recursos humanos, que recomendação se daria nesse aspecto? Para o gerente de recursos humanos, ele tem que ter bastante paciência para lidar com as diferenças que existem dentro da organização, quanto ao clima organizacional, com o ambiente, quanto com as pessoas. E buscar essa formação é importante, ou contratar profissionais para que agilizem o processo dele e ele não precise fazer esse tipo de atuação dentro da empresa. Eliana, obrigado. Agradeço muito a sua contribuição e espero que, na verdade, o nosso telespectador tenha também participado com interesse nesse assunto. Coaching é, sem dúvida, uma ferramenta de extrema importância e de grandes resultados e fico muito contente que você possa ter nos ajudado a entender melhor o processo. Agradeço a sua audiência, eu sou Bernardo Leite Moreira e espero tê-lo conosco em novos programas do nosso TV APSA. Obrigado.